Def Magé 204, rumo a um registro temporário. Conteúdo patrocinado. Vandaliel olhou feliz para o ele que lentamente tomava forma ao ser reconstruído e quebrado repetidamente, e a visão de todos participando do processo. Ele tinha a sensação de que eles haviam aumentado em número sem que ele percebesse, mas estava mais interessado em como tudo era divertido do que se preocupar com isso. Van, essa coisa preta pegajosa não sai, disse Palvina. Vandaliel notou que ela e alguns outros haviam descoberto algo misturado com os blocos, os fragmentos de Vandaliel. Alguns dos fragmentos têm uma substância preta fortemente adesiva misturada entre eles. Dana-sama, o que poderia ser isso? Perguntou Belmont. Sabemos que não é uma coisa boa, de alguma forma não é como Vandaliel-sama, disse Eleanora, parecendo perplexa. Vandaliel olhou para os fragmentos para os quais eles apontavam através dos globos oculares e olhos compostos ao seu redor e viu que havia coisas pretas parecidas com músculos entre os fragmentos. Havia algo preto entre os fragmentos, semelhante às estrias brancas encontradas em carne de alta qualidade. Por alguma razão, Vandaliel sentiu repulsa no momento em que a viu. Cada pessoa humana e consciente tinha uma parte dentro de si que não queria acreditar que existisse, mas Vandaliel sentiu um tipo diferente de presença dela. No entanto, ele não conseguia se lembrar o que era. Ok, hora do bis, disse Vandaliel, decidindo que não conseguia se lembrar para que Kanako dançasse um pouco mais na cúpula que era seu próprio crânio. Cada movimento de suas pernas fazia sulcos serem esculpidos nos fragmentos de massa de carne cinzenta, proporcionando um estímulo moderado para Vandaliel. HMPH não devo perder, disse Bowman quando ele começou a fazer cortes nos fragmentos à sua frente. Esta estimulação foi talvez um pouco forte. Mas em pouco tempo Vandaliel se lembrou do que era aquela substância negra. Foram as 3 maldições que Robcort colocou sobre ele. Robcort colocou 3 maldições em Vandaliel, experiência adquirida na vida anterior não transferida, não é possível aprender trabalhos existentes, e, incapaz de ganhar pontos de experiência independentemente. Estes ainda estavam em vigor, mas, agora quase não causavam nenhum obstáculo a Vandaliel. Na verdade, era possível que essas maldições fossem o motivo de sua reserva de mana ter aumentado até esse ponto. Então, o que vamos fazer, garoto? Será uma tarefa e tanto, mas devemos tentar remover tudo isso? Perguntou Zadiris. Vandaliel não tinha certeza se deveria fazer uma pausa na reconstrução para tentar remover as maldições ou ignorá-las e continuar a reconstrução. Já se passaram mais de 10 anos desde que Vandaliel reencarnou em Lambda, então a maldição, experiência adquirida na vida anterior não transferida, era quase totalmente sem sentido agora. Quanto a não é possível aprender os trabalhos existentes, havia muitos trabalhos não descobertos, por isso não causou nenhum inconveniente significativo para Vandaliel. A única maldição que ainda estava atrapalhando ativamente Vandaliel era incapaz de ganhar pontos de experiência independentemente, mas isso também não lhe causava problemas, desde que ele fosse um pouco cuidadoso, pois ele tinha sua magia do espírito morto e seus familiares do rei demônio. Valeu a pena Vandaliel atrasar a reconstrução de sua alma para remover essas maldições? E mesmo que ele decidisse atrasar a reconstrução de sua alma para removê-los, isso seria realmente possível? Usando uma das mãos que havia sido completamente construída, Vandaliel pegou um dos fragmentos próximos e abriu-o para encontrar sua seção transversal cheia de manchas pretas. Parece impossível remover tudo isso, disse a princesa Levia, parecendo desanimada. Para remover toda a substância negra, cada fragmento da alma de Vandaliel precisaria ser aberto e verificado antes de ser usado. Mas os fragmentos variavam muito em tamanho, desde pequenos fragmentos que caberiam na palma da mão até grandes fragmentos que precisariam dos 4 braços de Vigaro para segurá-los. O volume total dos fragmentos era aproximadamente equivalente ao valor de um arranha-céu inteiro. Havia mais pessoas trabalhando na tarefa do que no início, mas mesmo assim não eram suficientes. E definitivamente deve haver alguns efeitos negativos em quebrar os fragmentos ainda menores do que são agora, até mesmo para você. Você está com um pouco de dificuldade mesmo agora, não é? Disse Borcos. Como ele disse, não havia garantia de que Vandaliel ficaria completamente bem depois de ter os fragmentos de sua alma, que já estava em pedaços, decompostos ainda menores. Além disso, seria problemático para Vandaliel não conseguir mover os braços e as pernas por muito tempo. Afinal,
Ele havia entrado na cidade de Morksey para atrair Murakami e Birkini. Então, devemos apenas tirar o material da superfície dos fragmentos? Isso deve pelo menos fazer alguma coisa, disse Schneider, que havia se juntado à tarefa sem que Vandaliel percebesse. Mesmo que fosse impossível remover toda a substância negra, pode-se supor que o efeito das maldições diminuiria se parte dela fosse removida. Era um pequeno consolo, mas seria desagradável simplesmente deixar a substância negra como está. Tudo bem, vamos apenas tirar o material da superfície dos fragmentos e juntá-lo. Se você está lutando para tirá-lo, trabalhe com a pessoa ao seu lado, disse Schneider. Todos obedeceram às suas instruções, e começaram a se mover com movimentos um tanto monótonos. Parecia que suas consciências estavam lentas porque estavam sonhando. Algum tempo depois, Noshin trouxe as massas negras de maldição que haviam sido reunidas para Vandaliel. Sabendo que seria terrível se fosse para ficar com qualquer outra pessoa, Vandaliel decidiu usar Soul Devor para quebrá-lo. Ele não o devorou. Ele simplesmente o extinguiu da existência, destruindo-o. Vandaliel quebrou facilmente uma parte de suas maldições em pedaços. Imediatamente após retornar ao seu reino divino, Rodcourt começou a dedicar todo o seu esforço ao trabalho na alma do Ashblade Edgar, um dos membros das 5 lâminas coloridas. Eu me pergunto quanto significado há para esta tarefa, ele se perguntou. Normalmente Rodcourt não iria reparar. Curar almas danificadas. Isso porque não havia significado para isso. Rodcourt estar de posse de uma alma significava, em circunstâncias normais, que o corpo ao qual a alma pertencia já estava morto. Em outras palavras, sua vida já havia terminado. Sendo esse o caso, Rodcourt poderia simplesmente colocar a alma em seu círculo de sistema de transmigração, que a levaria para sua próxima vida, não importa o quão danificada ela estivesse. O dano à alma seria amplamente reparado no processo. Se tal alma nascesse como humano, talvez pudesse se comportar e reagir às coisas de maneira mais estranha do que um bebê com uma alma saudável, mas essa seria a extensão dos efeitos. O dano cicatrizaria completamente nos anos seguintes e a alma entraria em uma vida nova e comum. Se a alma nascesse como algo diferente de humano, mesmo esses pequenos efeitos não seriam vistos. A razão pela qual Rodcourt estava consertando a alma de Edgar, apesar de tudo isso, era porque ele havia sido solicitado por Alda, a deusa da lei e do destino. Se Edgar fosse perdido, as lâminas de 5 cores ficariam muito enfraquecidas, então Alda pediu a Rodcourt para fazer tudo o que pudesse. De fato, as lâminas de 5 cores foram capazes de encurralar Vandaliel bastante. Devo admitir que eles tiveram o melhor desempenho na batalha contra ele de todos aqueles que o enfrentaram. Rodcourt murmurou para si mesmo. No mínimo, eles se saíram muito melhor do que os indivíduos reencarnados utilizados por Rodcourt, o Gungnir, Kaido Kanata e o Deficit Konoe Miyagi. Tendo visto os registros da série de batalhas travadas por Heinz e seus companheiros, ele sentiu que eles tinham uma chance de derrotar Vandaliel, pelo menos uma chance em 10.000. Os poderes de Vandaliel foram muito limitados naquela masmorra. Talvez não reduzido pela metade, mas Rodcourt duvidava que tivesse sido capaz de exercer até 2/3 de sua força original. Conteúdo patrocinado. E não havia dúvida de que, se não fosse pela intervenção de Curatos, o deus dos registros, não apenas as de Edgar, mas também as almas de Delisa e do importantíssimo Heinz teriam sido devoradas. Além disso, o dungeon foi amplamente destruído durante a batalha, então era incerto se Heinz e seus companheiros poderiam se tornar mais fortes. Insistir em me ocupar com a tarefa de restaurar um homem que nem mesmo possui habilidades de trapaça, e até mesmo exigir que eu não faça nada desnecessário, além de reparar sua alma. Eu tinha certeza de que Alda teria me pedido para adicionar habilidades de trapaça como as dos indivíduos reencarnados, murmurou Rodcourt. Tenho certeza de que esse deus Alda tomou algumas boas decisões. Alertá-lo para não fazer nada desnecessário é absolutamente certo, e o mesmo vale para as outras decisões que ele tomou, disse Aran, com os olhos fixos na alma de Edgar com uma expressão de pena no rosto. Aran ascendeu para se tornar um espírito familiar, uma forma de vida espiritual. Não deveria ser agradável para ele ver uma alma profundamente danificada.
O que Rodcourt estava fazendo era equivalente a transplantar um Edgar cuja superfície corporal estava faltando mais de 90% de sua pele na pele vazia do espírito heróico destruído de Newtark Luke, e então realizar uma cirurgia plástica com base em registros anteriores da aparência de Edgar. Mas talvez fascinado pela tarefa de restaurar uma alma, Aran não deu sinais de querer desviar os olhos. Rodcourt não teve nenhum problema com seu trabalho sendo observado, então ele não fez nenhuma tentativa de impedir Aran de assistir. Outras decisões, você diz? Ele perguntou a Aran. O fato de que ele não espera nada de nós, indivíduos reencarnados, respondeu Aran. Exceto o grupo de Murakami, todos que você enviou até agora falharam, certo? Sendo assim, do ponto de vista de Alda, ele só não quer perder as cartas mais fortes da mão, aquelas que ele mesmo tem aumentado. Agora que Aran mencionou isso, esse era realmente o caso. Gungnir e Deficit foram lamentavelmente derrotados, enquanto Vênus e 2 outros traíram Rodcourt. Noah se recusou a participar e fugiu do continente Bangaia, e Super Sense estava tentando fazer o mesmo. O resto ainda não produziu nenhum resultado. Não era de estranhar que Alda não confiasse nos indivíduos reencarnados que nada haviam realizado. Bem, considerando isso, a escolha dele de deixar uma de suas cartas fortes em suas mãos é incompreensível, acrescentou Aran. Os outros deuses não poderiam ter feito algo? Eles concedem proteção divina e têm seus espíritos familiares descendo sobre seus seguidores. Eles provavelmente fazem algum trabalho com almas. Este parecia ser o processo de pensamento de Aran, que só tinha conhecimento de outros deuses além de Rodcourt e não os conhecia pessoalmente. Era verdade que deuses concedendo proteção divina e respondendo à ativação da habilidade de descida do espírito familiar para que espíritos familiares descessem sobre seus seguidores eram feitos relacionados à alma de certa forma. No entanto, a tarefa que a Rodcourt realizava agora estava em outra dimensão. Se Alda e seus servos acreditassem que poderiam fazer essa tarefa sozinhos, não teriam pedido que eu fizesse, disse Rodcourt. O fato de terem feito isso significa que eles não acreditam que seja possível para eles fazerem isso. De qualquer forma, a alma quase não funcional de Edgar precisava ser restaurada a um estado mais próximo possível de seu estado original. Não era apenas sua personalidade e memórias. Ele precisava ser capaz de usar as habilidades que havia adquirido da mesma forma que era capaz antes. Para o conhecimento de Alda, Rodcourt era o único deus que poderia ser capaz de realizar isso. Embora seja possível que exista tal Deus na facção de vida, Rodcourt pensou consigo mesmo. Era desagradável para ele imaginar isso, mas o fato de ela lidar com seu próprio sistema de círculo de reencarnação significava que era provável que a própria vida tivesse conhecimento especializado sobre almas. Era possível que ela ou seus deuses subordinados fossem capazes de reparar a alma de Edgar. Claro, era ainda mais impossível para Alda pedir isso a eles do que Rodcourt. O que acho mais difícil de acreditar são suas ações, o fato de você estar falando comigo. Você está curioso para saber o que foi decidido no Conselho dos Deuses e na batalha entre Vandaliel e as Lâminas de 5 cores? Rodcourt perguntou a Aran. Claro que estou, Aran murmurou. Eu vejo. É por isso que vocês estão tentando obter informações de mim enquanto os outros 2 estão analisando informações sobre Vandaliel nos altos, disse Rodcourt. Não seria inspetor mais adequado para essa tarefa? Você não tem garantia de que não estou mentindo. Se fosse Zumi aqui, você poderia não dizer nada, apontou Aran. Isso é verdade, Rodcourt concordou. Teria sido uma tarefa árdua proteger seus segredos, respondendo às perguntas sem mentir para não ser detectado pela habilidade do inspetor, enquanto tratava Edgar ao mesmo tempo. Teria sido muito mais fácil para Rodcourt ignorar qualquer pergunta e não responder com uma única palavra. Mas durante o conselho, a discussão com Alda e seus seguidores, nada havia sido decidido que Rodcourt precisasse manter em segredo de seus espíritos familiares. Aran e os outros já haviam previsto corretamente o conteúdo da discussão. Em relação aos indivíduos reencarnados, apagarei suas memórias se eles se recusarem a mostrar qualquer desejo de lutar contra Vandaliel. Eu então os reencarnarei em corpos adultos em igrejas controladas pelas forças de Alda, ou retirarei suas habilidades e os reencarnarei como bebês, disse Rodcourt. Eu esperava o primeiro, mas por que você decidiu o segundo? Aran perguntou.
Porque Alda e seus seguidores acreditam que cada indivíduo reencarnado tem coisas para as quais é adequado e coisas para as quais não é, respondeu Rodcourt. Mesmo que eu apague suas memórias e eles sejam feitos para serem campeões, parece que aqueles que não são adequados para a batalha permanecerão assim, pois terão suas personalidades originais. Se Rodcourt apagasse as memórias de alguém a ponto de toda a sua personalidade desaparecer, eles também esqueceriam como falar e andar, voltando a um estado infantil. Se os indivíduos reencarnados fossem usados como forças de combate, a Rodcourt precisaria preservar seus conhecimentos básicos, como a linguagem, ao apagar suas memórias. Mas fazer isso deixaria suas personalidades intactas. Se as personalidades remanescentes dos indivíduos reencarnados fossem do tipo que não gostam de lutar ou sentem desconfiança em religiões desconhecidas, elas se tornariam um obstáculo. Parece que seria problemático se os indivíduos reencarnados desconfiassem das pessoas das igrejas e escapassem. Sendo assim, Alda acredita que há uma chance maior de sucesso se eu simplesmente recuperar suas habilidades deles e entregá-los a outros, disse Rodcourt. Eu vejo. Isso pode ser o melhor, disse Aran, lembrando-se de seus companheiros que ainda estavam vivos na origem. Eles teriam suas memórias apagadas e suas habilidades removidas. Mas isso era natural para alguém morrer e renascer. Nenhum deles sabia que uma terceira vida os esperava. No mínimo, seria muito melhor do que serem forçados a uma batalha que não queriam lutar, arriscando suas almas serem devoradas por Vandaliel. Havia muitas coisas que eles preferiam não saber. E isso era particularmente verdade para o anjo Narumi. Falando nos indivíduos reencarnados, aconteceu alguma coisa no Origin. Percebo um curioso desvio em seus pensamentos, disse Rodcourt. Ele havia examinado rapidamente os registros de Aran e dos outros espíritos familiares em momentos de folga durante o tratamento de Edgar, mas Aran permaneceu composto. O que você está falando? Ele disse calmamente. No entanto, Aran ascendeu para se tornar um dos espíritos familiares de Rodcourt. Rodcourt viu através da fachada de Aran e sabia que ele estava escondendo sua descompostura. O pensamento de que talvez valesse a pena investigar os registros dos espíritos familiares em detalhes, mesmo ao custo de atrasar a recuperação de Edgar, passou pela cabeça de Rodcourt. No entanto, Rodcourt interrompeu o tratamento de Edgar por outro motivo. Ele sentiu uma parte de seu próprio poder. Uma parte muito pequena, sendo destruída. Vandaliel quebrou uma parte das maldições que lancei sobre ele? Que fútil, ele meditou. As maldições que ele colocou na alma de Vandaliel agora eram irremovíveis até mesmo para ele, em grande parte devido às próprias ações de Vandaliel. Rodcourt tinha visto nos registros das lâminas de 5 cores que Vandaliel era capaz não apenas de quebrar as almas dos outros, mas também de absorvê-las, devorando-as. Por causa disso, sua alma foi grandemente transfigurada. Os únicos métodos possíveis de remover as maldições que provavelmente restavam agora eram Vandaliel destruindo-as junto com sua própria alma, ou Rodcourt usando o mesmo método. Mas o fato de Vandaliel ter tentado remover as maldições significava que, mesmo que sua alma fosse danificada a ponto de devorar sua própria alma, ele se recuperaria rapidamente. Conteúdo patrocinado. Parece que não posso gastar muito tempo, Rodcourt murmurou para si mesmo. Era provável que o Avalon Rikudou Ijiri fizesse um movimento nos próximos anos, causando a morte de ainda mais indivíduos reencarnados do que durante o incidente anterior, mas era possível que Rodcourt não pudesse esperar que isso acontecesse. Sendo esse o caso, Edgar, que estava atualmente em posse de Rodcourt, era uma parte preciosa da força anti-Vandaliel atualmente existente. Mas nesse ritmo levará tempo para devolver Edgar a Lambda. Já usei todos os fragmentos utilizáveis desse espírito heróico. Suponho que não possa ser evitado, disse Rodcourt com voz resignada. Ei, o que diabos é isso? Aran exclamou. De seu bolso, Rodcourt havia produzido alguns fragmentos da alma do rei demônio Guduranis. Ou melhor, alguns pedaços residuais de seus pensamentos e memórias, nem mesmo grandes o suficiente para serem categorizados e nomeados. Usando-os, ele continuou o tratamento de Edgar. Ei, posso dizer que o pó era perigoso só de olhar para a cor. Você acabou de borrifar no Edgar, não foi? Aran gritou. Isso é algo que você não precisa saber, Rodcourt disse a ele. Embora não houvesse como mudar o fato de que eram fragmentos da alma do rei demônio,
O próprio ato de reparar uma alma à beira do colapso ao transplantar os fragmentos de alma de um espírito heróico já era sem precedentes. Certamente não importaria se houvesse alguns efeitos adversos. Talvez seja perigoso juntar os fragmentos cruciais da alma de Guduranis que Alda havia selado, o núcleo do rei demônio, que era necessário para manter todos os fragmentos juntos e ressuscitar a alma como Guduranis, e a vida do rei demônio, que era necessários para que os fragmentos de Guduranis funcionem como parte dele em vez de parasitar outras formas de vida. Porém, o risco da alma restaurada de Edgar acabar sendo devorada por Vandaliel era muito maior do que o risco de tais coisas acontecerem, então nem valia a pena pensar nisso. Com isso consigo encurtar o tempo de tratamento do Edgar. Vocês três vão precisar cuidar do sistema no meu lugar, disse Rodcourt. Tudo bem, disse Aran, desistindo da tarefa impossível de persuadir Rodcourt a explicar o que era o pó e se afastando. Perdido em seus próprios pensamentos, Rodcourt nem olhou para as costas de Aran. Considerando sua deslealdade, meus 3 espíritos familiares são bastante úteis. Eu só pude atender o conselho da Alda, e só posso me dedicar inteiramente ao tratamento do Edgar, porque eles estão zelando pelo sistema. Isso não teria sido possível com espíritos familiares que não têm mente própria, ele pensou. Provavelmente é melhor deixá-los por um tempo. No mínimo não deve haver problemas, desde que eles estejam assistindo à Terra e à origem. Afinal, Vandaliel só existe em Lambda. E assim, Rodcourt decidiu priorizar o tratamento de Edgar em vez de examinar os registros de seus espíritos familiares, e ao fazer isso, perdeu a chance de saber que, embora Vandaliel não existisse em Origin, Banda existia. Despertando em sua pousada, Vandaliel checou seu status para garantir, mas as maldições ainda estavam lá, afinal. No entanto, a dormência em seus membros havia diminuído muito em comparação com o dia anterior, e ele deu um suspiro de alívio ao descobrir que era capaz de mover seu corpo. Ele saiu da pousada com Darcia e a primeira coisa que fez foi comprar um carrinho de comida. Vandaliel, está tudo bem? Darcia perguntou. Não há problema, mãe, respondeu Vandaliel. Através da rede de informações da organização criminosa na qual Eleanora e os outros se infiltraram e assumiram o controle, Vandaliel soube de um velho que se aposentou de seu negócio de carrinho de comida no ano passado. Ele comprou o carrinho de comida de segunda mão do velho por 3 vezes o valor de mercado, com essa quantia também incluindo dinheiro para ficar quieto, e o velho foi embora radiante de alegria. Ele pode ser usado sem problema se limparmos um pouco, disse Vandaliel. O velho havia usado o carrinho de comida com cuidado. Com alguma limpeza não pareceria deslocado na rua principal. Não é isso que eu quero dizer. Estou falando da dormência em seus membros e sua mana, disse Darcia. Ela estava preocupada porque Vandaliel ainda tinha um pouco de dormência em seus membros e sua mana ainda não havia se recuperado totalmente. Bem, espetos assados não são tão difíceis de fazer. E recuperei cerca de metade da minha mana, disse Vandaliel. Ele havia recuperado apenas cerca de metade de sua mana, porque sua alma estava em reconstrução. Mesmo com apenas metade recuperada, ele ainda tinha aproximadamente 3 bilhões e 500 milhões de mana, então realmente não havia problemas. Mas ainda havia uma expressão de preocupação no rosto de Darcia. Mas seria perigoso se você precisasse lutar. Você não acha que deveria ligar para Belmont Sun e beber o sangue dela? Ela sugeriu em um sussurro. O sangue de Belmont, que possuía a habilidade única de oferenda, tinha o efeito de recuperar rapidamente a mana daqueles que o consumiam. Em circunstâncias normais, beber o sangue dela teria feito com que Vandaliel se recuperasse totalmente. Mas Mãe Belmont está atualmente atuando como secretária e amante do chefe da organização criminosa, então fazer ela vir aqui agora é um pouco. De qualquer forma, isso provavelmente é um problema que tem a ver com a minha alma, então beber o sangue dela pode não ser suficiente para me curar, apontou Vandaliel. Ele havia se esforçado para assumir o controle de uma organização criminosa sem que ninguém percebesse. Seria muito frustrante arriscar quebrar o disfarce de Belmont para que ela viesse aqui apenas para que seu sangue não funcionasse. Você tem razão. Se for da alma, não se sabe o que vai acontecer. Ah, que tal beber meu sangue? Eu sou a encarnação de vida, então pode ter algum efeito. Veld-sensei me disse para ter cuidado para não dar meu sangue a nenhum remanescente do exército do rei demônio que conspira para ressuscitar os deuses do mal. Disse Darcia. Como era de se esperar da encarnação da deusa da vida e do amor,
Parecia que o sangue dela era imensamente precioso de certa forma, e estou muito confiante em minha capacidade regenerativa. Mesmo se você beber meu sangue até que seu estômago esteja cheio, eu estarei de volta ao normal em nenhum momento, Darcy adicionou. Sua habilidade de regeneração super rápida era nível 5. Seu sangue seria reabastecido rapidamente. Então vamos tentar quando voltarmos para o nosso quarto de estalagem, disse Vandaliel. Eles estavam falando baixo agora, mas ele tinha a sensação de que seria uma má ideia começar a beber sangue do lado de fora. Ele decidiu beber o sangue de Darcy depois de limpar o carrinho de comida e voltar para a pousada. Não se segure, coloque suas presas profundamente. Se você colocá-los no raso, as feridas vão se fechar imediatamente, disse Darcy. Sim, mãe, disse Vandaliel enquanto mordia o pescoço dela com as presas conforme foi instruído. Sangue quente encheu sua boca e os olhos de Vandaliel se arregalaram no momento em que o provou. Era rico, saboroso e ainda assim entrou em seu corpo sem resistência, encharcando-o. O poder brotou das profundezas de seu corpo. Isso me lembra de quando eu costumava amamentar você no passado, Darcy sussurrou. Essas palavras normalmente teriam feito Vandaliel se contorcer de vergonha, mas seu corpo estava tão cheio de poder que elas nem mesmo foram registradas em sua mente. A dormência que estava em seus membros desde a manhã desapareceu. Você adquiriu a habilidade Vitalidade Aprimorada. Os níveis das habilidades Vitalidade Aprimorada e Trabalho de Sangue aumentaram. Conteúdo patrocinado. O poder que enchia o corpo de Vandaliel não era o único efeito do sangue de Darcy. O mero ato de beber concedeu-lhe uma nova habilidade e aumentou alguns níveis de habilidade. Se um único gole tivesse tais efeitos, o sangue de Darcy poderia facilmente liberar um deus maligno selado ou dois. A encarnação de vida foi realmente incrível. Estou bem agora, mãe, disse Vandaliel. Se eu beber mais, acho que vou enlouquecer de tanto poder me enchendo, disse Vandaliel enquanto tirava suas presas do pescoço de Darcy. Antes mesmo de ele terminar de falar, as feridas que eles deixaram na pele de Darcy já haviam cicatrizado completamente. Ok. Assim que descansarmos, vamos levar o carrinho de comida para a Guilda do Comércio, disse Darcy. Eu sinto que seria capaz de arrastar o carrinho de comida e correr para o horizonte distante agora. Mas embora a dormência tenha passado, minha mana ainda não se recuperou, disse Vandaliel. Parece que realmente tem a ver com sua alma. Mas meu sangue funcionou para o seu entorpecimento, então pode ter algum efeito, disse Darcy. Você deve beber meu sangue uma vez por dia a partir de agora. Assim que fizermos um registro temporário na Guilda do Comércio, vamos comprar ou alugar uma casa o mais rápido possível. Embora esta pousada fosse melhor do que a primeira em que Vandaliel se hospedou, a Starling Inn, era difícil dizer que tinha isolamento acústico e segurança excepcionais. Também seria problemático se um dos funcionários da pousada entrasse no quarto para limpar enquanto Vandaliel estava bebendo sangue de Darcy. Vandaliel decidiu acelerar seus planos para proteger a privacidade de pais e filhos. Ao contrário da Guilda dos Aventureiros, que ficava perto da entrada da cidade, a Guilda do Comércio ficava no centro da cidade, perto do prédio que servia tanto como centro político da cidade quanto como residência do Conde Morxie, o senhor da cidade. A Guilda do Comércio estava possivelmente no local perfeito, bem na fronteira entre os distritos residenciais e comerciais onde os plebeus viviam, e a área residencial de alta classe habitada pelo senhor da cidade, os nobres, bem como comerciantes e aventureiros bem-sucedidos. No caminho para lá, Darcy e Vandaliel, arrastando carrinhos de comida, atraíram muitos olhares dos cidadãos da cidade. Eu acho que os elfos negros realmente se destacam, disse Darcy. Sim, vi vários elfos quando olhei em volta, mas nenhum elfo negro, disse Vandaliel. Mas eu não posso usar minha habilidade de caos para deixar minha pele pálida. Talvez eu devesse ter feito minhas orelhas arredondadas, disse Darcy. Para ser preciso, quem chamou a atenção das pessoas foi Darcy. Dark Elves eram raros, mesmo em Morxie, que era um dos centros de comércio do Ducado de Alcren. Não era de surpreender que os olhares dos habitantes da cidade fossem atraídos para a bela mulher Dark Elf andando pelas ruas. Pode não estar fazendo muita diferença, disse Darcy. Mesmo com as orelhas arredondadas para se disfarçar de humana, uma beldade de pele cor de chocolate se destacava entre os habitantes de uma cidade na região norte do continente Bangaia que tinha pele branca como a neve.
Quanto a Vandaliel, as pessoas assumiram que ele era o servo de Darcia e não lhe prestaram atenção à primeira vista. Não houve quem percebesse que eram mãe e filho. Talvez eu deva cobrir meu rosto com um capuz a partir de amanhã? Darcia se perguntou. Bem, não é uma coisa ruim que estejamos chamando a atenção. Murakami tem um radar que informa minha localização, mas Birkini não nos notaria se não obtivesse informações de que estamos aqui, disse Vandaliel. Como parte de seu plano, Vandaliel e Darcia precisavam atrair a atenção até certo ponto, então não era uma coisa totalmente ruim. No entanto, Darcia chamando a atenção também significava que era mais fácil atrair problemas. Dois homens grandes de repente se colocaram na frente de Darcia, bloqueando seu caminho. Ei, Neishan, quer vir conosco? Um deles disse com um sorriso. Acabamos de terminar o trabalho, então venha tomar uma bebida conosco e comemorar, disse o outro, mostrando uma bolsa aparentemente cheia de ouro para ela. Os homens tinham armas penduradas na cintura. Eles provavelmente eram aventureiros ou mercenários. Seus braços eram mais grossos que as coxas de Darcia. Sinto muito, estamos muito ocupados. Se você está procurando pessoas para comemorar com você, encontre outra pessoa, disse Darcia, mantendo seu sorriso gentil, mas recusando-se firmemente, de pé e encarando os homens diretamente. Ei, não seja tão frio, um dos homens disse com um sorriso quando ele estendeu a mão para agarrar o braço de Darcia. Enquanto isso, o outro homem estava cobiçando o peito de Darcia. Sabe, nós somos bem famosos na guilda dos mercenários. De repente, o homem tentando agarrar Darcia parou de andar. Desculpe por interrompê-lo quando você tem coisas para fazer. Vamos nos desculpar agora. Ele gaguejou, agarrando apressadamente o braço de seu parceiro. Qual é o problema? Estamos quase chegando na parte boa, seu amigo disse, parecendo perplexo. Cala a boca e vem comigo. Desculpe-nos. O primeiro homem disse, e com isso os dois fugiram. Se o homem realmente tivesse agarrado seu braço, Darcia estava planejando agarrar seu braço de volta e torcê-lo o suficiente para doer, mas não o suficiente para quebrá-lo. Ela piscou surpresa ao ver os homens fugirem, então se virou e deu a Vandaliel um olhar confuso. Vandaliel, você fez alguma coisa? Ela perguntou. Ainda não fiz nada. Nem mais ninguém, respondeu Vandaliel. Persiga os fertilizante? Eisen perguntou. Você não deve persegui-los, Eisen disse-lhe Vandaliel. Nem Vandaliel, Darcia ou qualquer um ao redor dele sabia porque os dois homens haviam fugido. Não se importando muito com isso, Vandaliel e Darcia pararam de pensar sobre isso e continuaram a caminho da guilda do comércio. E as pessoas próximas presumiram que o homem assediando a bela elfa negra percebeu que ela era uma ex-aventureira ou algo assim, então pegou seu companheiro e fugiu. A verdade era que o fugitivo tinha uma habilidade de intuição de nível 5 e havia sobrevivido no campo de batalha muitas vezes devido a essa intuição. Esta habilidade o havia avisado quando ele estendeu a mão para agarrar Darcia que ele estaria em perigo se colocasse a mão nela. Confiando nesse instinto, ele fugiu do local. Ele havia feito uma exibição lamentável de fugir de uma bela mulher na frente de dezenas de pessoas. Mas certamente tinha sido uma decisão melhor do que ter seu braço torcido por Darcia ou ter algo feito a ele por Vandaliel. À primeira vista, a Guilda do Comércio parecia uma espécie de escritório do governo. Eu tinha certeza de que seria mais espetacular, disse Vandaliel. O Commerce Guild não faz nenhum comércio direto, então isso é bom o suficiente, disse Darcia. Vandaliel parou o carrinho de comida e entrou na guilda para descobrir que estava quase vazio, em parte porque já era quase meio-dia. Sendo assim, fazer um cadastro temporário na guilda seria rápido. No entanto, Vandaliel não conseguia se livrar de seu sentimento de desconforto, pois estava ainda menos familiarizado com a guilda do comércio do que com a guilda dos aventureiros. Foi por isso que ele preparou um conselheiro em quem poderia confiar hoje. Conteúdo patrocinado. Era o Fine Dog Shipuras, ex-colega de Belmont e Isla, um dos 5 cães da vampira de raça Ternecia, ou melhor, seu fantasma. Quem entra e sai deste local não são clientes comuns, mas sim comerciantes, funcionários dos comerciantes e fiscais, disse Shipuras. Ele havia sido morto por Heinz, mas havia se infiltrado na sociedade humana antes disso e serviu como vice-mestre da Guilda do Comércio do Ducado Artner por 10 anos. Agora era a hora de sua experiência e conhecimento serem úteis. Não se preocupe. É raro haver problemas ao fazer um registro temporário.
Basta responder às perguntas da recepcionista com confiança, como se não tivesse nada a esconder, garantiu Chipuras a Vandaliel com um sorriso brilhante, parecendo um velho bem-humorado. Seu bom físico deu-lhe uma aura digna e confiável, e a inquietação de Vandaliel desapareceu. Bem, minhas memórias são um pouco instáveis porque Heinz me cortou em dois quando me matou, acrescentou Chipuras. Vandaliel sentiu voltar um pouco de sua inquietação com essas palavras ao se aproximar do balcão com a recepcionista. Desculpe-me, gostaria de fazer um registro temporário, disse ele. Claro, mas é regra que o próprio empresário preencha o formulário, disse a recepcionista. Sim, sou o empresário. É você, não aquela senhora Darkef ali? Você não está brincando? Sim, eu realmente sou o dono da empresa. Sim, é aqui que você usa um pouco de força. Chipuras disse encorajadoramente. A Guilda do Comércio registrava apenas proprietários de empresas, seus funcionários não precisavam ser registrados. Assim, Vandaliel planejava ser o único que seria registrado, e Darcia seria uma funcionária do carrinho de espetos grelhados. Tudo bem. Por favor, preencha o formulário, disse a recepcionista. Ela não parecia convencida pela alegação de Vandaliel de ser o proprietário da empresa, mas não havia lei no Ducado de Alcrim que impedisse que menores de idade fizessem negócios. Vandaliel obedeceu ao conselho de Chipuras que a recepcionista não ouviu, e a recepcionista entregou-lhe o formulário e uma caneta, como se não tivesse outra escolha. Você precisa de alguém para escrever em seu nome? Ela perguntou. Não, obrigado, respondeu Vandaliel enquanto escrevia seu nome, idade, raça e os detalhes de seu negócio. Observe que seu registro será apagado se o seu negócio não continuar durante o período de registro temporário de 3 meses, disse a recepcionista. Preciso abrir meu negócio todos os dias nesse período? Perguntou Vandaliel. Não, você é livre para decidir em quais dias seu negócio fecha. No entanto, você precisará enviar seu livro razão ao final dos 3 meses, e se decidirmos que seu negócio não é sustentável, seu registro será cancelado. A recepcionista não deu nenhum requisito específico a Vandaliel, mas, provavelmente significava que não haveria problemas, desde que o negócio estivesse ganhando o suficiente para sobreviver. Um carrinho de comida? Disse a recepcionista, correndo os olhos pelo formulário preenchido. A guilda decidirá onde seu carrinho será instalado, então por favor espere um momento. Portanto não posso decidir isso sozinho, disse Vandaliel. Não. Houve conflitos sobre os locais entre os proprietários de carrinhos no passado, e desde então, foi decidido que a Guilda do Comércio deve designar os locais dos carrinhos. E você é um Dhampir, disse a recepcionista, olhando para cima do formulário. Assim, como você pode ver, eu sou um Dhampir, Vandaliel disse, removendo o pano cobrindo o olho que ele havia esquecido. Ele encarou a recepcionista, mostrando a ela seus olhos roxos e carmesim de cores estranhas. Isso é, você poderia me mostrar suas presas e garras também, disse a recepcionista surpresa. Claro, disse Vandaliel, mostrando-lhe suas presas e garras conforme solicitado. Eu vejo. Você é realmente um Dhampir. É a primeira vez que vejo um, disse a recepcionista. O único Dhampir conhecido publicamente vivendo no reino de Orbalme foi Selen, o Dhampir sob a proteção das lâminas de 5 cores. Muitos dos cidadãos do reino de Orbalme nunca tinham visto um Dhampir antes, e a recepcionista não era exceção. Há algum problema em eu ser um Dhampir? Perguntou Vandaliel. Esse é o jeito, Chipuras disse encorajadoramente. Vandaliel e Chipuras estavam ambos em guarda, desconfiados de uma possível situação semelhante à ocorrida no Ducado de Artner. Mas a recepcionista balançou a cabeça. Não, de jeito nenhum, disse ela. Por favor, espere um momento. A recepcionista levou o formulário de Vandaliel para o fundo do escritório, presumivelmente para determinar onde Vandaliel teria permissão para instalar seu carrinho de comida. Parece que as coisas estão indo bem, Vandaliel disse Darcia. Sim, concordou Vandaliel. É como eu disse que seria, não é? Disse Chipuras. Vandaliel fez a organização criminosa que assumiu investigar as regras da Guilda do Comércio, mas ele e Darcy ainda estavam preocupados. Mas eles ficaram aliviados agora que parecia que a papelada seria concluída sem problemas. No entanto, algum tempo se passou e a recepcionista ainda não havia retornado. Talvez haja mais carrinhos do que o esperado e não haja espaço suficiente para acomodar todos eles? Darcia se perguntou.
Ela pode estar tomando cuidado para não nos colocar perto de uma barraca de um crente de Alda, sugeriu Vandaliel. Tenho um mau pressentimento sobre isto, disse Shipuras. A recepcionista finalmente voltou com um homem barbudo e bem constituído de meia-idade atrás dela. Bem-vindo à Guilda do Comércio. Eu sou o vice-mestre da guilda, Joseph, o homem disse, apresentando-se. Tenho alguns assuntos para discutir com você, então peço que o proprietário da empresa me acompanhe até o escritório. Não houve resposta do sentido de perigo, morte de Vandaliel, mas ele teve um mau pressentimento sobre este homem. Não era qualquer um que possuía a habilidade, intuição, e Joseph certamente não. Conteúdo patrocinado. Def Magé 205, chegou a hora da mutação. Conteúdo patrocinado. Por favor, entre no escritório, disse o vice-mestre da guilda Joseph de meia-idade com um sorriso amigável. Vandaliel estava um pouco hesitante. Vandaliel-sama, um vice-mestre da guilda, nunca lidaria pessoalmente com o registro temporário. É certo que ele está a planear alguma coisa. No entanto, seria imprudente desobedecê-lo abertamente, por isso acredito que seja melhor segui-lo até ao escritório, aconselhou Shipuras. Tudo bem, disse Vandaliel, acenando com a cabeça tanto para Shipuras quanto para Joseph. O conselho de Shipuras foi razoável, e ele teve um mau pressentimento, mas não houve reação de Danger Sense. Def. Isso significava que mesmo na pior das hipóteses, ele seria capaz de sair da situação com força bruta. Mesmo sem usar a técnica de luta de destruição da alma e magia, seria fácil para Vandaliel destruir o prédio da Guilda do Comércio e sair se ele entrasse em fúria com suas garras. O que você vai fazer enquanto isso, mãe? Vandaliel perguntou a Darcia. Vamos ver. Talvez eu vá em frente e troque de jobs, então, disse Darcia. Os funcionários dos comerciantes podem usar o vestiário, certo? Ela perguntou a Joseph. Sim, claro. Você é mãe e filho? Joseph exclamou surpreso, olhando do rosto de Darcia para o de Vandaliel. A recepcionista atrás dele também pareceu surpresa, mas não expressou. Seus verdadeiros pensamentos aparecem em seu rosto, em seu comportamento e até em suas palavras, ainda mais do que a recepcionista que aparenta ter cerca de 20 anos. Eu, Shipuras, sinto algum desconforto em saber se a guilda do comércio desta cidade pode ser confiável, disse Shipuras. Vandaliel sentiu o mesmo mal-estar de Shipuras, mas respondeu à pergunta de Joseph. Sim, eu puxei ao meu pai, então minha mãe e eu não somos parecidos. Mas um dos meus olhos é da mesma cor que o dela, disse ele. Eu vejo. Bem, em todo caso, por favor, siga-me, disse Joseph, a expressão de surpresa ainda estampada em seu rosto enquanto conduzia Vandaliel ao escritório. Joseph fez sinal para que Vandaliel se sentasse em uma cadeira dentro da sala, então Vandaliel se sentou. Joseph começou a falar imediatamente. Então, você deseja abrir um carrinho de comida. Por que nesta cidade em particular? Perguntou a Vandaliel. Você não nasceu e foi criado aqui, nem morou em nenhum vilarejo ou cidade vizinha, não é? É necessária uma explicação do motivo por trás do meu negócio para o registro temporário? Vandaliel perguntou por sua vez. Peço desculpas se o aborreci, mas você é um caso especial. Afinal, você é um Dhampir. Aquela senhora Darkef é sua verdadeira mãe, não é? Não sua mãe adotiva. Portanto, é natural que eu fique curioso, explicou Joseph. Por que um Dhampir como você está tentando iniciar um negócio de carrinho de comida em uma cidade que deveria ser desconhecida para você? Joseph não tinha acesso a nenhuma rede especial de informações, mas enquanto trabalhava na Guilda do Comércio, todo tipo de informação chegava aos seus ouvidos. Se houvesse uma Darkef e seu filho Dhampir morando neste lugar ou nas áreas vizinhas, certamente haveria rumores sobre eles, e Joseph os teria ouvido. O fato de ele não ter ouvido falar dele significava que este Dhampir e sua mãe vieram de outra terra. A cidade de Morxi era conhecida no Ducado de Alcrim por ser um centro comercial, mas havia várias cidades no Ducado que eram tão grandes quanto. Por que Vandaliel escolheu esta cidade em particular? E o que Joseph mais estava curioso era: por que um carrinho de comida? Já que você é um Dhampir, você poderia ganhar lucros muito maiores se tornando um aventureiro, não é? E você tem vivido em um assentamento Darkef até agora, presumo? Tenho certeza de que você não veio a esta cidade apenas para começar um negócio de carrinho de comida, disse Joseph. Eu vejo.
Vandaliel-sama, este homem não ouviu nenhum boato sobre você e Darcia-sama. Então ele está assumindo que você estava morando no povoado Dark F onde Darcia-sama nasceu, explicou Shipuras. Vandaliel entendeu isso, mas deu um pequeno suspiro interno ao ver como isso era problemático. Devido a certas circunstâncias, tivemos que deixar o lugar onde vivíamos até agora, e vim para esta cidade com minha mãe para começar uma nova vida em uma nova terra. Escolhi começar um negócio de carrinho de comida em vez de me tornar um aventureiro porque estou mais interessado em negócios do que em aventuras. Só isso, disse ele a Joseph. Agora que Darcia estava aqui, esta era a história que havia substituído sua história anterior de ser um aprendiz que teve a sorte de sobreviver a um ataque de bandidos. Era diferente da história que ele havia contado aos guardas Kesiagar no dia anterior. Mas mesmo que Joseph fosse investigar tão longe, Vandaliel pretendia continuar dizendo a ele, desculpe, eu menti. Há algum problema nisso? Afinal, não era ilegal mentir para os guardas. Contrabandear mercadorias para a cidade e sonegar impostos seria ilegal, e também era ilegal mentir para os guardas que estavam investigando um crime. No entanto, desde que não houvesse crime envolvido, não havia problema em mentir para os guardas ao entrar na cidade. Isso era possivelmente difícil de acreditar da perspectiva de alguém da Terra, particularmente alguém do Japão moderno. Mas se os visitantes da cidade fossem tratados com tanto rigor, menos pessoas viriam, e se os guardas tivessem muita autoridade, seria difícil detectar a corrupção. Claro, Vandaliel só conseguiu ser tão desafiador quanto ele porque havia assumido a organização criminosa da cidade. Mas se ele fizer muitas perguntas, terei que mandar Eleanora e os outros fazerem alguma coisa, então quero que ele pare, pensou Vandaliel. Talvez percebendo como Vandaliel se sentia, ou talvez esse tópico fosse apenas um prefácio para o tópico principal que estava por vir, Joseph interrompeu seu questionamento. Entendo, disse ele. Vamos deixar por isso mesmo. Então, voltando ao assunto principal, você tem algum interesse em religião? Parecia que era o último. Joseph estava com um sorriso radiante. Apesar da minha aparência, sou conhecido por ser um humilde adorador de Alda, e a facção pacífica de Alda, que defende que devemos coexistir com as raças de vida, ganhou muita influência no reino de Orbaume ultimamente. Mesmo aqui no Ducado de Alcren, eles estão se tornando uma força cuja influência não podemos ignorar, afirmou. Ouvi isso durante minhas viagens, disse Vandaliel. Ele estava ciente disso mesmo sem Joseph lhe dizer. Anteriormente apenas os humanos podiam se tornar guardas, oficiais do governo e cavaleiros no Ducado de Alcren. A Igreja da Vida protestou por um longo período de tempo, exigindo uma mudança no sistema e nos últimos anos, recebeu apoio da facção pacífica de Alda. O sistema foi revisado e as raças de vida agora podiam se tornar funcionários públicos como guardas como Kes, parente da besta, que Vandaliel conheceu no portão da cidade. Foi desagradável para Vandaliel pensar sobre isso, mas tudo isso foi em grande parte por causa da influência da Espada de Chama Azul Heinz, o líder das lâminas de 5 cores. Conteúdo patrocinado. Não que Heinz tivesse vindo pessoalmente ao Ducado de Alcren para expressar suas objeções ao Duque. O Duque simplesmente aceitou as sugestões da Igreja de Vida e da facção pacífica de Alda depois que Heinz se tornou conde honorário. Era provável que o Duque quisesse mostrar a Heinz, um herói nacional, que estava disposto a fazer concessões ativamente. Assim, a perseguição às raças de vida diminuiu dentro do Ducado de Alcren, pelo menos na superfície, mas não desapareceu completamente, e Heinz quase nunca visitou o Ducado de Alcren, então quase não havia ninguém associado aos lâminas de 5 cores aqui. Foi por isso que Vandaliel pensou que seria o lugar perfeito para seu plano. Se ele tivesse ido para um ducado onde a influência da Igreja de Vida fosse forte, poderia haver pessoas insistindo em protegê-lo porque ele era um Dhampir. Mas se ele tivesse ido para um ducado onde a facção extremista de Alda fosse influente, provavelmente teria problemas com muita frequência. O Ducado de Alcren situava-se entre estes 2 pontos. Então, qual é esse tópico principal? Vandaliel perguntou, curioso para saber por que Joseph havia trazido essa informação como se estivesse bem informado sobre o assunto. Joseph pôs a mão no queixo e seu sorriso se alargou ainda mais. Impaciente, eu vejo. Acredito que o uso estratégico das palavras é uma das emoções dos negócios, mas suponho que você aprenderá isso com a experiência, disse. Gostaria de propor um esquema que nos deixaria muito ricos.
Se eu usar minhas conexões, posso marcar um encontro com o aventureiro Classe S. Hines, que é o símbolo da facção pacífica de Alda, e os envolvidos com ele. Tenho certeza de que não há necessidade de descrever quantas oportunidades de negócios haveria se alguém tivesse conexões com os Lâminas de 5 cores, que são heróis nacionais e nobres honorários, e aqueles associados a eles. Estamos falando de somas de dinheiro que você nunca poderia ganhar em uma vida inteira administrando um negócio de carrinho de comida. Esta é uma chance que não pode ser desperdiçada. Recuso, disse Vandaliel. Parecia que seu mau pressentimento estava certo. Shipuras fez uma oração silenciosa por Joseph, que inadvertidamente pisou em uma mina terrestre. Depois que Darcia terminou sua mudança de emprego, ela estava esperando no saguão em frente à recepção quando um Vandaliel inexpressivo, mas de aparência cansada, voltou. Acabou a nossa discussão. Aquele homem não sabe quando desistir, disse enquanto lançava o silêncio, uma barreira que impedia a passagem das oscilações das partículas do ar, para que a recepcionista que havia retornado à recepção não pudesse te ouvir a conversa deles. Bem-vindo de volta, Vandaliel. Que tipo de discussão foi? Darcia perguntou. Nada importante. Parece que ele queria me usar para fazer conexões com pessoas associadas às lâminas de 5 cores. Ele não é adequado para intrigas, observou Shipuras. Ele é de terceira categoria como ator. Joseph fingiu oferecer a Vandaliel uma maneira de enriquecer rapidamente. Mas como disse Shipuras, suas verdadeiras intenções eram tão óbvias que até mesmo Vandaliel, que não era muito bom em ler o que as outras pessoas realmente pensavam, podia vê-las. Se Vandaliel pensasse sobre isso, ele entenderia. Essas não eram coisas com as quais o menino começando um negócio de carrinho de comida pudesse lidar. Parecia que Joseph não havia acreditado nas mentiras de Vandaliel, mas certamente não suspeitaria que ele era o imperador que governava a região dentro da Cordilheira da Fronteira e do Continente Negro. Assim, se o esquema que Joseph havia sugerido a Vandaliel realmente se concretizasse, os lucros entrariam em grande parte em seus próprios bolsos. No mínimo, ele provavelmente planejou dessa maneira. Joseph perseguiu Vandaliel persistentemente, e Vandaliel deixou o escritório depois de recusar repetidamente o esquema. Essa é. Que pessoa problemática. Ele também tem uma posição elevada na sociedade, Darcia suspirou. Ela sabia que embora ele estivesse em pequena escala para um vilão, ele tinha um status consideravelmente alto dentro da guilda do comércio. Então seria difícil para Vandaliel silenciá-lo fazendo uma lavagem cerebral nele usando o mental encrosment. Darcia se aproximou para sussurrar no ouvido de Vandaliel. Eleanora-san e os outros não lhe contaram nada sobre aquele tal de Joseph? Ela perguntou. Não havia como Eleanora e os outros que haviam assumido a organização criminosa da cidade não terem conhecimento de indivíduos relacionados à organização ou aqueles que a organização mantinha sob vigilância. Isso foi o que Darcia pensou. Mas Vandaliel balançou a cabeça sem vida. Eu perguntei a ele sobre a guilda do comércio. Ouvi dizer que o mestre da guilda e os 3 vice-mestres da guilda eram pessoas inofensivas que só pensavam em esquemas para ganhar dinheiro, mas isso é tudo. Então o que exatamente isso significa? Darcia perguntou, confusa. Vandaliel fez uma pausa antes de responder. Em outras palavras, ele não está ligado à organização criminosa, mas parece que ainda é problemático para mim. Joseph tinha sido cansativo para Vandaliel, mas não era um criminoso. Ele tentou usar suas palavras para tirar vantagem de Vandaliel, mas mesmo isso não era algum tipo de plano fraudulento, era apenas conversa de negócios. A personalidade e a história de Joseph podem não ter sido dignas de elogios. Provavelmente havia problemas morais com suas ações cotidianas também, mas ele não fez nada que chamasse a atenção da organização criminosa. Foi por isso que Eleanora e os outros não avisaram Vandaliel sobre ele. O guarda chamado Agar que forçou um pequeno suborno de Vandaliel-sama é o mesmo. Acredito que essas pequenas coisas não merecem a atenção de uma organização criminosa, então Eleanora e os outros não acharam que você deveria ser cauteloso com ele, disse Shipuras. Mas segundo ele pode apresentar Vandaliel para essas pessoas, certo? Então isso não significa que ele é parente da facção pacífica de Alda ou algo assim? Disse Darcia. Mãe, qualquer um protegendo um Dhampir seria capaz de conhecer esses caras e as pessoas associadas a eles, disse Vandaliel. Os Lâminas de 5 cores estavam cuidando de uma garota Dhampir, Selen. Se houvesse um Dhampir no país além dela,
A facção pacífica de Alda responderia até mesmo a uma proposta de apresentação de alguém cujo rosto e nome eram completamente desconhecidos. Essa foi a extensão das conexões que Joseph havia mencionado. Ele estava essencialmente fingindo. Como alguém que já esteve na mesma posição, o que você acha? Perguntou Vandaliel a Shipuras. Mesmo como comerciante, acredito que ele é de terceira categoria, respondeu Shipuras, dando sua opinião sobre Joseph como alguém que já havia sido vice-mestre de uma guilda do comércio. O fato de que suas verdadeiras intenções foram facilmente percebidas por Vandaliel-sama já o coloca abaixo de um aprendiz, e seu esquema em si também é desleixado. Talvez fosse possível para ele ganhar grandes somas de dinheiro se aproveitasse de Vandaliel-sama para criar conexões com aquelas pessoas. Isso foi o que lhe ocorreu no momento em que soube que um Dhampir veio para fazer um temporário registro, e ele simplesmente aproveitou a chance. Parecia que este era o caso. Vandaliel sabia que não era bom a dizer o que os outros pensavam, por isso acenou com a cabeça, não negando a conclusão de Shipuras. Em outras palavras, Vandaliel parecia um alvo tão fácil que atraiu a atenção até mesmo de alguém com quem normalmente nunca precisaríamos ser cautelosos, disse Darcia. Eu acho que está certo. Acontece que Joseph estava na guilda hoje, então foi ele quem se envolveu, mas se viéssemos ontem ou amanhã, tenho certeza de que outro vice-mestre da guilda ou próprio mestre da guilda teria se envolvido da mesma maneira, disse Vandaliel. Chamar a atenção é bem difícil, né? Disse Darcia, dando um suspiro profundo. Mas seu rosto rapidamente se iluminou novamente. Ainda assim, não deveríamos nos preocupar tanto com isso. Era algo que estava prestes a acontecer depois que o fato de você ser um Dhampir se tornar conhecido, ela disse. Ocultar minha raça tornaria mais difícil atrair Birkini e também atrapalharia o trabalho missionário que será feito mais tarde. Mesmo se eu me disfarçasse de humano ou elfo, provavelmente pareceria suspeito, Vandaliel disse de acordo. Teria sido possível para ele esconder sua raça usando os sacos de tinta do Rei Demônio para mudar a cor de suas pupilas. No entanto, isso colocaria sua posição social em risco. Conteúdo patrocinado. E de qualquer forma, seria problemático se as pessoas descobrissem sobre as garras de Vandaliel, as presas que se projetavam de sua boca, suas habilidades regenerativas que nenhum humano poderia possuir ou sua visão no escuro que lhe dava a capacidade de ver na escuridão total, como se fosse meio-dia. Se ele deixasse claro que era um Dhampir, tais coisas não levantariam nenhuma suspeita. E se alguém visse que ele claramente tinha valores de atributos melhores do que o normal para sua idade? Se eles não fossem muito bem informados sobre os Dhampirs, eles apenas assumiriam que era por causa de sua raça rara. Mas seria problemático se ele guardasse rancor contra Vandaliel-sama por recusar seu esquema e abusar de sua autoridade para causar problemas para nós. Vou dizer a Eleanora e aos outros para investigá-lo e ficar de vigia, disse Shipuras. Não, por favor, fique conosco, Shipuras. Vandaliel o instruiu. Farei com que outro fantasma entregue a mensagem. Eu me sentiria desconfortável sem um conselheiro. Shipuras parecia feliz por Vandaliel estar contando com ele, mas seu sorriso era um pouco rígido. Vandaliel-sama, é verdade que já me infiltrei em uma guilda do comércio antes, mas... Shipuras tinha sido um subordinado do vampiro de raça pura Ternecia, e ele se infiltrou na guilda do comércio para o benefício da organização dos vampiros adoradores do deus do mal. Ele não tinha verdadeiras intenções de ser um comerciante. Parecia que ele não tinha certeza se atenderia às expectativas de Vandaliel se confiasse demais nele para conselhos como comerciante. Shipuras, eu entendo o que você está tentando dizer, mas você é muito mais confiável do que um amador como eu, então conto com você, disse Vandaliel. Ele era ainda mais amador do que Shipuras. Shipuras era atualmente a maior fonte de apoio mental para ele depois de Darcia. Muito bem. Eu, Shipuras, mais uma vez farei tudo o que puder em minha capacidade limitada por você, Vandaliel-sama, disse Shipuras. Então isso resolve as coisas. Se recomponha e mude de emprego, Vandaliel, disse Darcia. Eu ganhei o trabalho, usuário de roupas de cajado mágico, então poderei fazer melhor uso do cajado que você fez para mim. Eu vejo. Você vai se transformar para atuar como vendedor do carrinho de espetos? Isso certamente deve aumentar os lucros, comentou Shipuras. Shipuras-san, Darcia disse, olhando severamente para Shipuras. Eu disse algo terrivelmente rude. Por favor, me perdoe. Shipuras gaguejou apressadamente.
E no momento seguinte, o musculoso vampiro fantasma recuou para dentro de Vandaliel para se esconder. Ele não tem que ter tanto medo de mim, Darcia murmurou. Já decidiu que tipo de trabalho vai escolher, Vandaliel? Por agora. Eu estava pensando em escolher um que atendesse aos desejos de Luciliano e Doug. Eu também estava considerando um job de líder que me daria grandes aumentos em meus valores de atributo, já que perdi para o partido de Heinz, mas, considerando a situação da época, acho que o resultado não teria mudado mesmo se eu tivesse 50% a mais valores de atributo do que tenho agora. Pois bem, eu voltarei, disse Vandaliel enquanto se dirigia para o vestiário da guilda. A sala de troca de emprego desta guilda foi construída no final de um corredor, que também tinha sua própria porta. Quem o utilizava entrava pelo corredor, trancava a porta por dentro e depois passava pelo corredor até a sala de troca de emprego. Embora os jobs não fossem tão importantes aqui quanto na Guilda dos Aventureiros, os jobs que as pessoas tinham ainda eram informações importantes na Guilda do Comércio. Trabalhos que podem ser selecionados: Calamidade da Língua Chicote, Berserker Vingativo, Mago do Espírito Morto, Mago do Rei das Trevas, Inimigo Divino, Guerreiro Caído, Inseto Nino, Guia da Destruição, Doador, Mestre da Masmorra, Rei Demônio, Guia do Caos, Mago Rei Oco, Eclipse Cursecaster, String User, Demon Ruler, Creator, Demiurge, Pali Rider, Tartarus, Wild Spirit, Dark Battery Cannoneer, Magic Staff Creator, Soul Fighter, God Destroyer, Druigider, Cliffot. Os jobs disponíveis foram exibidos na consciência de Vandaliel quando ele tocou o cristal e, como sempre, havia mais novos jobs. Magic Staff Creator estava lá porque ele havia criado cajados de transformação. E Soul Fighter estava relacionado à habilidade Soul Destruction Fighting Technique, que ele havia despertado ontem. O job Deus Destruidor provavelmente apareceu porque ele destruiu Kuratos, o deus dos registros. Kuratos não foi o primeiro deus que Vandaliel destruiu, mas agora que ele pensou sobre isso, Kuratos foi talvez o primeiro deus que ele destruiu, um dos deuses que existia originalmente neste mundo desde o início, ao invés de um deus pertencente ao exército do Rei Demônio. Quanto a Druigider, ele poderia pensar em uma centena de razões pelas quais teria aparecido se ele olhasse para trás em seu passado recente. No entanto, ele não conseguia pensar em um único para o último trabalho da lista, Cliffot. Cliffot, não tenho ideia do que isso significa. Mesmo para novos serviços, provavelmente não deveria haver nenhum com seus títulos contendo palavras totalmente novas, então vou perguntar a todos sobre isso mais tarde, pensou Vandaliel. E assim, ele decidiu deixar para depois descobrir o misterioso job e escolher o job que planejava fazer. Eu seleciono, doador, disse ele. Ele escolheu o trabalho de doador, que parecia permitir que ele conduzisse Luciliano e Doug além dos limites da humanidade. Ele assumiu que o doador já poderia causar uma mudança naqueles a quem ele concedeu fragmentos de si mesmo. Ele pensou que talvez isso causasse algum efeito naqueles que receberam seus fragmentos, em outras palavras, aqueles que consumiram a poção de sangue feita com seu próprio sangue e os fragmentos do Rei Demônio que se tornaram parte dele. Você adquiriu o trabalho de doador. Você adquiriu a habilidade Indução de Mutação. Indução de Mutação. Eu só fiz animais experimentais se transformarem em monstros por beber poção de sangue, então não é um pouco estranho para mim adquirir uma habilidade chamada assim? Vandaliel se perguntou. Vamos ver, Luciliano e Doug são. Pensando que talvez algo pudesse ter acontecido, Vandaliel enviou sua consciência para um pseudo-corpo principal Rei Demônio familiar em Talochein. Várias dezenas de pessoas estavam na oficina subterrânea de Talochein, esperando a mudança de cargo de Vandaliel. O corpo principal agora adquiriu o trabalho de doador e adquiriu uma habilidade única chamada Indução de Mutação, relatou o pseudo-corpo principal Rei Demônio familiar que possuía uma cabeça em forma de cápsula contendo incontáveis cérebros do tamanho de punhos. Algo incomum ocorreu com seus corpos. Luciliano, Doug, as jovens viciadas nas orientações de Vandaliel e Emma verificaram apressadamente seus corpos. O pulso, o som dos batimentos cardíacos, a respiração e a temperatura corporal estão normais. Não parece ter havido nenhuma mudança, disse Luciliano. Nossas aparências também não mudaram. Nossa pele e olhos não mudaram de cor, e não crescemos presas nem nada. Certo? Disse Doug. Sim, você não tem rabo, asas ou olhos extras, disse Melissa, que acompanhava Doug.
Pelo que ela sabia, nenhuma mudança havia ocorrido em nenhuma das meninas também. Também não há mudanças nos animais experimentais. Talvez isso tenha sido um fracasso? Disse o Ema da Legião. Talvez a intuição de Vandaliel estivesse errada desta vez. Mas assim que todos começaram a pensar isso, aconteceu. Achei que estava apenas imaginando, mas meu corpo de repente ficou quente e estou sentindo palpitações, falta de ar e tontura. Não consigo ficar de pé. Luciliano gritou ao cair no chão. Conteúdo patrocinado. Ei, Osan, sua piada é um pouco forçada, não tem graça. Uau, estou sentindo sintomas parecidos. Gritou Doug. Doug? Melissa exclamou surpresa. Todos, por favor, sentem-se. Você pode se machucar ou colidir com outras pessoas se desmaiar, então sente-se primeiro, instruiu o familiar do rei demônio pseudo-corpo principal. Não foi apenas Luciliano desmaiando ao descrever os sintomas que estava sentindo. Os mesmos sintomas também ocorreram em Doug. As meninas obedeceram rapidamente às instruções do familiar rei demônio e sentaram-se no chão, e pareceram começar a sentir os mesmos sintomas imediatamente depois. Ei, eles vão ficar bem, certo? Disse Melissa, olhando para o familiar rei demônio em busca de segurança enquanto sentia o corpo de Doug ficando cada vez mais quente em seus braços. Parece que não há perigo para suas vidas, então acredito que esses são os efeitos colaterais de algum tipo de mutação que está ocorrendo dentro deles, disse o familiar rei demônio. Tudo o que sabia era que esses sintomas não eram efeitos de algum tipo de veneno e que suas vidas não corriam perigo. Melissa, se eu mudar de raça, há algo que preciso te dizer. Doug gemeu, lutando para falar enquanto estava deitado nos braços de Melissa. Doug, guarde suas piadas sinistras para mais tarde, disse Melissa. Não, eu não estou tentando criar uma bandeira da morte fazendo uma piada. Tem algo que eu realmente preciso te dizer. Espere, hein? Estou bem agora, disse Doug, percebendo de repente que suas palpitações cardíacas extremas e tonturas haviam desaparecido. Ele ainda estava um pouco quente e sem fôlego, mas até isso estava desaparecendo. Oh, o que foi isso? Melissa perguntou, confusa. Como o mestre disse, parece que foi efeito colateral de alguma mutação em andamento, disse Luciliano, levantando-se e enxugando o suor da testa com um lenço como se nada tivesse acontecido. Olhe para seus status para ver o que aconteceu. Deve ficar muito claro, disse ele a todos os outros. Eu sinto. Eu posso sentir Vandaliel-sama tão fortemente, disse uma das meninas. Ah, parece que voltei para quando fui resgatado pela primeira vez, disse outro. Parece que há muitas crianças que podem dizer que algo aconteceu sem verificar, disse Luciliano. Não sei dizer, então vou verificar meu status. Humano sombrio? Doug exclamou, descobrindo que sua raça havia mudado de humano para Dark Human. Nome, Darcy a raça. Chaos F Source idade, 0 anos título. Witch, Holy Mother, Monsters Parent, Vidas Incarnation, Empress Mother. Job, Magic Staff Clothing User Level, 0 Job History. Magical Girl Life Empress Magé, Magical Idol Passive Skills, Dark Vision Magic Resistance, Level 10 Physical Resistance, Level 10 Status Effect Resistance, Level 10 Monstrous Strength, Level 5 Super Rapid Regeneration, Level 5 Vitality Enlargement, Level 8 Level Up, Mana Enlargement Level 6 Level Up, Recuperação Automática de Mana Nível 6 Level Up. Taxa de recuperação de mana aumentada, nível 6, level up. Autoaperfeiçoamento. Vandaliel, nível 10 autoaprimoramento. Orientação, nível 10 valores de atributos fortalecidos. Criador, nível 2, level up. Valores de atributos fortalecidos. Governante, nível 2, level up. Alure, nível 7, level up. Poder de ataque fortalecido enquanto equipado com um arco. Médio conteúdo patrocinado. Poder de defesa fortalecido enquanto equipado com armadura não metálica. Médio fortalecer seguidores. Nível 1 habilidades ativas. Culinária. Nível 5 trabalho doméstico. Nível 5 Hunting God tiro com arco. Nível 1 técnica da adaga estilo lareira. Nível 1 técnica de luta desarmada. Nível 10 não, magia de atributo. Nível 5 magia fina controle. Nível 1. Despertado do controle de mana. Magia da Imperatriz da Vida. Nível 2. Upa de nível. Magia de atributo de água. Nível 10 magia de atributo do vento. Nível 10 magia espiritual. Nível 4 nível up.
Desmantelamento, Level 2, Level Up. Spirit Form, Level 1 Ultrapas Limites, Level 2, Level Up. Revogação de canto, Level 5 Coordenação, Nível 7 Level Up. Descida da Deusa, Nível 2, Level Up. Clérigo, Nível 2 Novo. Dança, Nível 3, Novo. Canto, Nível 3, Novo. Ultrapassar limites, Cajado Mágico, Nível 1 Novo. Técnica de Cajado, Nível 2 Novo. Habilidades únicas, Vidas Incarnation Life Attribute Gods, Divine Protection, aqueles aliados com vida, Chaos F Folder S Divine Protection a Wanda, Divine Metal Seleton Demon Eye of Regeneração, Nível 5 Causa Explicação do Trabalho. Espírito Guerreiro um trabalho que pode ser adquirido por alguém com afinidade pelo atributo Morte, que experimentou a morte, possui a habilidade Forma de Espírito, e possui a habilidade Técnica de Combate Desarmado, em um determinado nível ou acima. É um trabalho que oferece um bônus para a habilidade Materialização, que permite ao usuário materializar sua própria forma de espírito e usá-los no lugar de seus próprios membros ou como armas. É um trabalho que está relacionado principalmente com a habilidade Técnica de Combate Desarmado na mesma categoria de trabalhos como Lutador Desarmado, Explicação do Trabalho. Ídolo Mágico um trabalho que pode ser adquirido por alguém que adquiriu habilidades relacionadas à magia e possui uma equipe de transformação feita especificamente para eles. Ele fornece bônus para as habilidades de canto, dança e técnica de cajado, além de habilidades relacionadas à magia. Trabalhos do tipo mago concedem baixo crescimento de valor de atributo, exceto mana e inteligência, mas este trabalho também oferece grandes bônus para a vitalidade, agilidade e resistência. De acordo com Kanako Tsuchiya, o primeiro a descobrir este trabalho neste mundo, os ídolos não podem ficar sem resistência. Conteúdo patrocinado.